aqui na Parashat Lech Lecha, que é uma Parashá... As Parashot de Bereshit são incríveis, né? Sempre, né? Eles vêm ensinar pra gente muita coisa importante em termos do trabalho para com Deus. E aqui, na verdade, tem uma das personalidades mais interessantes, né? Mais, vamos dizer assim, contraditórias, eu não sei, né? Que não dá para entender exatamente quem era, que era o Lot. Essa palavra também em português, Lot? Eu acho que é. Ou Lotar? Tem Lotar? Não sei. Acho que é Lot. Lot era o primo, né? Sobrinho do Abraão, perdão. Sobrinho do Abraão. Eles saíram juntos, né? Para chegar à terra de Israel. Chegaram juntos na terra de Israel. Os dois tinham muito dinheiro, como diz aqui já também, né? Por consequência que eles receberam do rei do Egito. E o pastor começa a ver, a terra não conseguia abrigar, comportar os dois juntos. Porque tinha muito dinheiro, muita propriedade, e eles não conseguiram sentar juntos. Teve uma discussão entre os pastores, trabalhadores de Lot, e os trabalhadores do Avraham. Que interessante, não foi uma discussão entre Avraham e Lot, foi uma discussão entre os trabalhadores. E quando Avraham, né, percebeu isso, ele falou para o Lot: para que a gente tem que brigar? A terra inteira está diante de nós, e para na Melaim, se separa de mim, vai para onde você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, vai para a esquerda, eu vou para a direita, você escolhe o que você quiser, eu vou para o outro lado. Como quem dizendo, né? Tratado de Tordesilhas. Knaanita, né? Da terra. A gente chegou a estudar em escola no Brasil. Provamos agora. Provamos que estudamos no Brasil. Tratado de Tordesilhas, né? Agora o pessoal vai dizer que o Avraham virou o Brasil e o Lot virou outros países. Mas tudo bem. Então eles se separaram, né? E está escrito que o Lot levantou seus olhos e olhou para a direção do Mar Morto, que é hoje em dia, né? Mas naquela época era que cai ardendo que cular, mas que era tudo rios, fértil, era um lugar lindíssimo, um paraíso. Muito né? próspero. Antes que Deus destruiu o Sodoma e Gomorra. Sim. E ele falou: eu vou para lá então. Quem era esse Lot? Por que Avraham recebeu se separar dele? A gente vê também que as consequências foram trágicas para Lot também. Foi capturado depois. Os nossos sábios falam também que ele acabou se assimilando um pouco também dentro da sociedade sodômica também. Então suas qualidades éticas também acabaram sendo más também. Por outro lado, ele aparece às vezes como um tzadik, quando chegam os anjos na continuação, né? Ele recebe eles como reis na casa dele também, né? Quem era esse Lot? Por que Avraham se separou de uma pessoa que ele poderia, na verdade, se aproximar dele e tentar ajudar ele a continuar o trabalho frente a Deus? O que a separação representa? Então, a gente pode falar várias coisas. Eu vou escolher falar o caminho evolutivo. Talvez a gente pode tentar entrar talvez um pouco também na pergunta também. Quando uma pessoa tem que se separar de pessoas que são mais influências na sua vida, e quanto ele tem que tentar mais se aproximar também, sim, né? Claro. Então o fato que Avraham e Lot começaram o caminho juntos é um fato significativo. E o fato que depois eles separaram também é um fato significativo. E é claro que tudo aqui foi por livre-arbítrio de todo mundo. De Lot queria ir. Qual é o contexto? Vamos entrar um pouco. Que Lot, ele olha para essa área fértil e tal, e quer ir para lá. Na história recente de Avraham e Lot, eles vieram do Egito, que era um lugar altamente próspero, uma civilização. As grandes civilizações prósperas que tinham era de um lado a Mesopotâmia, com o crescente fértil dela, e outro era o Egito. Avraham e Lot saíram da Mesopotâmia, eles vão para um lugar um pouco mais difícil, que é a Palestina na época, a terra de Canaã, e eles têm uma passagem e que eles prosperam no Egito. Quando eles voltam do Egito, Lot parece que está procurando algo no estilo Egito, pelo menos Egito numa versão menor. Alguma coisa no Egito que influenciou ele, você acha? Pode ser. E aí, entre a Mesopotâmia e o Egito, a melhor opção que tinha perto
é a opção na época de Sodoma e Gomorra, pré-destruição feita por Deus para essa coisa. Isso é a coisa de modo geral, que de certa maneira você pode falar que não tem nenhum pecado nisso. Ló está querendo prosperar num lugar que ele tem mais boas chances de prosperar. Ele vê a terra de Israel, e existe esse argumento, que é a princípio um argumento totalmente plausível, que a terra, que a Torá Meidá, a Torá testemunha que a terra não conseguia comportar a Os próprios riqueza dos Reuven, dois. Shimon e Hatzi Shevet Menashe, né, as 3 tribos, 2 tribos e meia que Eles ficaram também pedem uma na coisa- parte oriental, pediram para Moshe, porque a terra era fértil. A terra era fértil. Então, a princípio procede essa divisão. Agora, é claro que a Torá quer mostrar para a gente que nem sempre só o critério econômico é o critério que você pode levar em consideração. No sentido que Avraham dá a opção para Lot, ok, vamos dividir, você pode escolher para onde você quer ir. Eu não vou fazer com que você vai para o lado oeste e vou para o lado leste. Ao contrário, eu te dou o direito de escolher para onde você quer. E Lot, por livre e espontânea vontade, ele decide ir para o lado de Sodom e Gomorra, que por um lado é verdade que é o lado mais fértil da terra de Israel naquela época. Por outro lado, a Torá mostra, e vai dizer na continuação, que é o lugar mais corrupto que tinha. Isso por si só é uma mensagem para a gente que o local que você vai escolher para viver, ninguém decide, igual a gente falou há pouco tempo, semanas atrás, ninguém decide aonde você vai nascer, em que ponto do planeta Terra. Nem o teu primeiro jardim de infância, nem os teus pais, talvez. Por outro lado, na hora que você se desenvolve como um adulto responsável e você começa a ter um pouco de discernimento, a questão em que sociedade você está inserido dentro dela passa a ser uma responsabilidade sua. Então, essa escolha que Avraham possibilitou para Lot, dele escolher totalmente onde ele vai ficar, é totalmente responsabilidade de Lot. E Lot resolveu, ele fez a consideração material, de certa maneira, e foi para um lugar que era altamente corrupto. E a história se desenvolveu do jeito que ela se desenvolve. Uma coisa importante de falar, que a gente falou no início, é a questão da separação, que eles começaram o caminho juntos, depois se separaram. E o que eu falei do que o livre-arbítrio... Na verdade é interessante, né, que você está falando, que agora eu estou vendo, prestando atenção agora, né, que você pode dizer um pouco aqui também, que é interessante. Você quer completar não, ideia? eu só completar uma coisa depois. O pessoal vai escrever que o Magrinho está parando, está te parando. Ah, o Magrinho? Tá parando? Alguém escreveu que o Magrinho tem que deixar você falar, então não quero que depois façam. É sim. E aí? É assim que alguém escreveu, mas tudo bem. Então, eu quero ter certeza que eu não te interrompi no meio. Sim. Não quer dizer que eu vou ser o contrário. Ah, não? Não, só quer dizer que eu sou magrinho. Tá bom. Apesar que nesses raguinhos deu para dar uma engordada com a comida das festas judaicas aqui. A gente trabalhou pouco. Mas a gente tem ainda o que trabalhar. Sim. Na verdade, né, o que a gente vê aqui, ao meu parecer, né, que talvez o grande problema de Lot, que a gente falou, que ele foi influenciado pelo que ele viu no Egito, e quando chega agora na decisão para onde ir, ele não fala eu quero para Sodoma porque tem uma festa lá liberal completa. Sim. Ele fala, não, em termos econômicos, é o melhor lugar para ir. Às vezes a gente também faz assim, né? Como se fosse a gente chama isso de... uma desculpa, de vontadológica, né? A gente chama isso, né? Uma base ideológica. Transformar a vontade em uma cobertura ideológica. Uma cobertura ideológica. Então, sim. Por exemplo, né? Aqui em Israel, né? Uma pessoa fala, por exemplo, você tem 2 oportunidades, ou de estudar numa universidade, tem uma ética muito grande, que também tem um Beit Midrash que dá para estudar a Torá durante a manhã, não sei o quê, ou estudar numa faculdade renomada, que só tem pessoas não religiosas e não tem nada de judaísmo lá dentro. E aí a pessoa fala, não, eu vou para lá, mas não porque tem muita gente não religiosa e tem mais liberdade de atuação que nenhum religioso vai me falar o que fazer. Lá é uma faculdade melhor, que pode me dar uma educação melhor, eu posso ter mais oportunidades de emprego depois. E dá muita explicação quando na verdade o motivo mesmo é que você quer fazer festa. Ok. Muitas vezes acontece isso. Eu conheci também pessoas, você também conhece isso também, né? Você vai pra cá ou pra lá? Não, eu vou pra lá, não, porque lá é melhor, uma faculdade. E assim também aqui o Lot. Se você perguntasse pra ele por que você está indo pra Sodoma, não, em termos econômicos é o melhor lugar agora para se investir.
Mas a verdade por trás disso é que, como diz o Passuque na frente, tinha algum interesse também Sim. carnal, se chama mais também nessa história. Pegando carona no que você falou e tentando completar o que eu queria falar antes. Ah, então se interrompi. Sim, não, eu só queria dizer que existe uma coisa que pode se concluir, mas foi bom que você falou desse ponto da descida do Egito, você salientou isso, cara. Não só Ló desceu para o Egito, Avraham também. Os dois fizeram a mesma trajetória até esse ponto da divisão. Significa que ninguém pode dizer, olha, eu vim de uma... Você não pode falar nada de mim porque eu vim desse tipo de background, o cenário meu, o que eu nasci, o meu passado e tal. E o meu passado vai condicionar o meu futuro. Está aqui a prova que Avraham e Lot saíram do mesmo lugar, eles são da mesma origem, da mesma família, do mesmo clã. E eles têm uma trajetória muito parecida, grande parte da vida. E os dois descem para o Egito. Inclusive, Avraham tem uma experiência no Egito muito mais traumática do que Lot em si. Com a esposa dele e uma história com o faraó e tudo, muito mais traumático que Lot. Mesmo assim, quando os dois chegam de volta na terra de Israel, a gente vê que a abordagem de Avraham é diferente da abordagem de Lot. E os dois, obviamente, estudaram na mesma escola. E tiveram a mesma trajetória. Passaram pelo mesmo Egito. Passaram pelo cada mesmo um Egito. isso influenciou ele de maneira diferente. Enquanto Avraham percebeu o quanto tem que trabalhar Deus para não chegar ao nível baixo dos egípcios, o Lot recebeu um pouco de gosto de que, uau, que festa essa turma faz. Isso é a liberdade terrível que tem a responsabilidade de que ninguém pode chegar no tribunal celeste no futuro e falar, poxa, Deus, você está querendo me julgar? Mas leve em conta onde você me colocou. o meu passado, e olha onde eu nasci, que coisas, e coisas que eu passei. Então Lot, ao princípio, pode julgar isso frente ao tribunal celeste. Peraí, Avraham estava com você? E olha o que vai sair das contas de Avraham. E olha o que aconteceu com você. Tanto é que a Torá depois, ela faz uma antítese, ela mostra entre Avraham e Lot. Avraham, ele é o exemplo, na continuação, da hospitalidade do anfitrião, que quando ele recebe os anjos, e Lot vai para o lugar que é o ápice Sodoma e Gomorra, de não tratar nenhum hóspede, de não receber nenhuma pessoa. Então mostra como eles acabaram sendo pessoas, polos totalmente distantes, mesmo com toda o eureka, como é que fala isso em português? O background português, eu não sei como, toda a base, todo o passado comum deles. Então nenhum de nós pode julgar para bem e para mal. Isso, a pergunta é o que a gente faz. Não reclama que você recebeu um limão. A pergunta é se você vai fazer do limão limonada, ou você vai reclamar que recebeu um limão. Eu quero completar essa verdade. Se eu não me engano, tem uma Gemara falar que alguém falou mal de Lot e teve pesadelos à noite. Se eu não me engano. E como eu odeio pesadelos, você se identificou. Eu quero proteger um pouco Lot também. Ok. Vamos explicar. Sim. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar, né, que quando depois Lot foi capturado, né, na guerra e Avraham foi salvar ele, o Rashi já traz que o mérito de Lot foi que ele se pôs em perigo para Avraham, para salvar a Sará. Quando Avraham escondeu a Sará na mala, quando estavam para entrar no Egito, o Lot ficou quieto, apesar que se descobrisse que ele está junto no fato de esconder a Sará, ele podia ser castigado severamente pelos egípcios. Ele se pôs em perigo por Avraham. Foi um mérito muito grande do Lot. E que talvez por esse mérito... Está salvando um pouco a pele do Lot. Está salvando porque, mais uma vez, eu não quero pesadelos com Lot. Sim. Então, e talvez por isso também saíram pessoas tão grandes como a Ruth, a Moaviá, né? A Ruth que se casou no final das contas, saiu da vida Melech dela. Ele tinha forças espirituais muito grandes dentro de Lot, que a gente não entende, a gente não consegue entender exatamente. Então eu também quero dormir bem e também botar outro mérito assim. Não, continua. Eu não quero estragar a tua linha de pensamento. Ok. E o que é interessante, né, nesse ponto que a gente falou, então, talvez, na verdade, da influência egípcia, que colocou o Lot um pouco influenciado, que ele nem percebeu, na verdade, né? Ele talvez, quando a gente fala que você tem uma desculpa, não é sempre uma desculpa... não é uma desculpa que você está ciente dela. Pode ser uma coisa que está no teu subconsciente que você nem percebe. Se alguém perguntar para você por que você está indo para Sodoma, é puramente negócios. Eu realmente acredito nisso. Você não sabe. Você conseguir descer até as entranhas do teu subconsciente, qual realmente está por trás, tem que ter muito tato e muita inteligência para isso. Sim, né? Sim. E é incrível também que, na verdade, está escrito que o Avimelech, quando falou para o Avraham, depois de toda a história com a Sará, jogou ele para fora do Egito, antes da história, né, que eles se separaram, está escrito
Ineishtecha kach valer, pega outra mulher e vai embora. E aí o Urashi traz, Velo kav melech shamar lo iner tzilefanecha, ele amar o kach valer, al tamod kan, shamitrim shtufei zimah. Ele falou para ele é um rei, esse Avimelech era um bom rei. E ele falou para ele, esse lugar aqui não é para você. Foge daqui. A turma aqui são pecadores, não é um lugar para um tzadik, para um cara tão justo como você, vai embora. Quer dizer, a gente entende quem eram os egípcios. E depois, quando o Lot fala que ele olha para Sodoma, ele fala, ele viu que Sodoma é como um jardim, como a terra do egípcio. Isso é uma alusão a isso. Então é muito forte isso. É uma alusão isso. Que, lá também tem disso. Uma sociedade muito parecida também nesse lado. É uma alusão ao subconsciente dele, que está lembrando do Egito e agora optando por uma opção que ele não está nem percebendo. Ele pode estar inconscientemente fascinado com aquilo. Então, mais uma vez, né, o Lot, por um lado, está certo. Então isso é um mérito, de certa maneira, você querendo falar? Eu estou tentando amenizar a situação. O livre-arbítrio, ao nível consciente, pode ser que ele tinha as melhores intenções. Então, o que a gente aprende aqui são algumas coisas. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que aprender a não fazer vontadologia, ou seja, não transformar a sua vontade em ideologia. Sim. E para conseguir fazer isso tem que ter uma inteligência muito grande, porque a gente, no final das contas, a gente é corrupto com nossos interesses materiais básicos e físicos. Então, às vezes, a gente cria uma ideologia inteira em volta de alguma ideologia que a gente, uma coisa que a gente quer, tudo. Para justificar todo o modo de vida. Todo o modo de vida nosso, como a gente vê que aconteceu. E você nem percebe que está fazendo isso. Isso é a pior coisa possível, né? Você está contando isso agora. A gente vai começar agora a meditar mais. Agora tem que meditar. Quando você decide fazer alguma coisa, pensa bem realmente quais são os seus interesses. Os seus verdadeiros interesses. Exatamente. Então a gente já falou demais também hoje. Para vocês todos um Shabbat Shalom. Bons Shabbat pensamentos para vocês e bons sonhos também. Bons sonhos.